Então vamos lá, hoje nós vamos analisar João capítulo 9, a partir do versículo 12. João capítulo 9, a partir do verso 12. Todo mundo aí encontrou? Perdão, gente, capítulo 9, versículo 13. Vamos fazer uma breve recapitulação. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Vou ser bem breve mesmo, não vou pregar novamente. Então aqui nós estamos diante de um problema teológico, de um problema filosófico. Repito, é um problema nosso, isso não é um problema do ateu. O ateu não se preocupa em Jesus ver um cego de nascença. Para nós é um problema. Para o ateu, não. O seu sistema de pensamento não lhe dá o direito de esperar justiça no universo. Porque o acaso, as forças cegas, não têm preocupação com pessoas nascerem cegas ou não. Mas para nós é um problema porque partimos do pressuposto que Deus existe e que Ele é bom e é todo-poderoso. Os discípulos viram que Jesus havia visto o cego. E aí fizeram uma pergunta que só nós podemos fazer, muito embora repleta de equívocos, mas baseada, de certa forma, num pressuposto teológico do Antigo Testamento, que eles conheciam muito bem. Os seus discípulos, verso 2, perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então eles estão dizendo a seguinte coisa: não é possível que isso seja casual. Não é possível que um Deus todo-poderoso e de amor permita que uma criança nasça cega, sem que haja um motivo para tal. Só que na teologia limitada dos discípulos, eles entendiam que, sendo Deus bom e todo-poderoso, só havia uma explicação para o sofrimento enfrentado pelos pais e por aquele rapaz. Ele havia nascido cego porque Deus estava julgando na vida daquele menino os pecados dos seus pais. Ou então, Deus estava punindo aquele menino por ele ter pecado ainda no ventre de sua mãe. Calvino vai mais longe. Eu confesso que dessa vez eu não fiquei muito confortável com a interpretação que Calvino faz desse versículo, porque o que ele está dizendo é o seguinte: que havia entre os rabinos, note bem, a minha divergência com Calvino não é só minha, vários comentaristas bíblicos divergem de Calvino nesse ponto, porque Calvino acredita que eles estão aqui pressupondo a reencarnação, que eles estão pressupondo a teoria da transmigração da alma, que você morre e depois volta a este planeta num corpo de uma outra pessoa para pagar pelos erros praticados numa vida da qual você não se lembra. Pois bem, por que eu discordo de Calvino? Porque não há espaço no Antigo Testamento para a crença na reencarnação. Então, para eles estarem sujeitos a esse tipo de dúvida, teria que ter ocorrido uma forte influência ou da filosofia grega, porque havia correntes dentro da filosofia grega que acreditavam na transmigração da alma, ou então de alguma doutrina pagã. Mas como se tratava de gente imersa no ambiente do Antigo Testamento, e em razão também de textos do Antigo Testamento profundamente misteriosos, que falam de bebê, ainda no ventre da mãe, tendo discernimento moral das coisas, o ápice dessa doutrina, desse fato, é o encontro de Isabel com Maria. Isabel grávida do Senhor Jesus, Maria grávida de João Batista. E a Bíblia diz, por boca de Isabel,
que João Batista tremeu no seu ventre de alegria por estar diante do seu Salvador, ainda feto no ventre de sua mãe Maria. Sem mencionar o conflito entre Jacó e Esaú, ainda no ventre de sua mãe. Pois bem, o Senhor Jesus corrige a teologia dos discípulos, faz com que eles vejam os fatos da vida sob uma outra perspectiva, um outro ângulo. Daí a importância, preste atenção nisso. O que eu vou lhe dizer agora é da mais profunda importância. Vocês viram recentemente um jogador da seleção brasileira que, após a derrota do Brasil para a Bélgica, disse que a desclassificação do Brasil foi sentida por ele como a perda de um filho. Por que aquele jogador sentiu a desclassificação como a perda de um filho? Porque ele se permitiu ter preocupações socialmente construídas. Antes da invenção do futebol, ninguém sofria por causa de futebol. Porque nós não dependemos, metafisicamente falando, do futebol para viver. É uma invenção humana. Então esse menino, hoje jogador de futebol, cresceu acreditando que é importante disputar a Copa do Mundo e ser campeão mundial é alguma coisa de imenso valor para a vida de um mortal. Ele perdeu então essa competição e, portanto, sentiu a perda como se tivesse perdido um filho, declaração dele. Talvez superestimada. Mas uma coisa é certa, que há pessoas que se suicidam, até mesmo em razão de dores socialmente construídas. Vocês vejam, por exemplo, o papel da atividade profissional na cultura japonesa. Como que é difícil para o japonês experimentar fracasso profissional, o que em outras culturas, como a latino-americana, pode ser administrado com mais tranquilidade, na cultura japonesa é um sofrimento que não tem fim. Eu me lembro de conversando na Palestina sobre criminalidade em cidades palestinas do território de Israel. Um membro da autoridade palestina me disse a seguinte coisa: aqui o crime é baixo, em razão do conceito de honra, de respeito pela família. Porque quando um de nós comete um crime, a culpa é imputada aos pais. O crime traz vergonha para a família e nós não queremos que nossa família seja envergonhada. Porque aqui não se consegue isolar o pecado do indivíduo da família a qual ele pertence. Então existe isso, dos valores socialmente construídos. Existem também crises de pensamento, crises filosóficas, crises intelectuais socialmente construídas. Como, por exemplo, o que nós acabamos de ver nesse texto. De você olhar para uma criança que nasce cega e dizer a seguinte coisa: nada de bom pode ser extraído dessa história. Aqui é só maldição, é só desgraça. O que nós temos é um Deus justiceiro punindo uma criança por pecados supostamente praticados ainda no ventre de sua mãe, ou então Deus que está punindo um inocente em razão dos pecados de seus pais. Por isso, a importância de nós procurarmos ao máximo conhecer esse livro. E conhecer esse livro sob a perspectiva do Evangelho, senão você enlouquece. Eles conheciam o Antigo Testamento, mas chegaram a conclusões absolutamente carentes de fundamento racional. Eles acreditavam em Deus, no seu governo soberano, na sua bondade. E por isso, só conseguiam ver aquela cegueira na perspectiva de um Deus todo-poderoso, bom, porém justo, e que pune na vida de crianças os pecados dos seus pais. E o Senhor Jesus corrige essa teologia, os saca daquele labirinto mental, daquela estreiteza de pensamento, e diz a seguinte coisa: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meu Deus.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: aqui há amor, há interesse pela vida desse menino, há interesse pela vida dos seus pais, um plano levado a cabo, porém tornado oculto dos seus pais e do próprio rapaz. Durante anos, nós não sabemos quantos anos ele tinha, provavelmente mais de 13. Mais adiante eu vou lhes dizer por quê. E que, contudo, tratava-se de um decreto de Deus que tinha como objetivo usar aquela limitação física para salvar a família. Especialmente salvar aquele rapaz. De maneira que, como nós não temos acesso a todas as informações referentes à vida de pessoas que nós amamos e que sofrem, que suspendamos todo o veredito final e que descansemos naquele que é mais justo do que nós e que ama mais o seu filho do que você o ama, que ama mais aquele que você sente que a vida não lhe foi muito generosa do que você o ama. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu vou ser bem mais rápido agora. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: em vez de vocês se dedicarem à reflexão ociosa, em vez de vocês se deixarem petrificar por um fato como esse, aparentemente sem explicação, uma criança que nasce cega, que vocês vejam neste sofrimento uma oportunidade de glorificar a Deus. E é necessário, portanto, que nós trabalhemos enquanto é dia, enquanto estamos vivos, porque depois vem a morte, quando cessa toda a oportunidade que nós temos nesta vida de servir a Deus, expandir o seu reino e socorrer os que sofrem. Portanto, é a passagem do Novo Testamento que mais empresta sentido à nossa existência. Se a vida está sendo dura para você, se você percebe que ganha mal, subempregado, e parece que é um complô cósmico contra a sua felicidade, o fato de você estar vivo deve ser, contudo, considerado por você como uma expressão maravilhosa do amor de Deus, de um amor que permite que o seu coração continue a bater, a fim de que você seja usado por Deus no tempo e no espaço para a glória do seu nome. Sabe qual é o valor disso? É o chamado galardão. Chamado galardão. Quando eu terminei essa pregação, sexta-feira em São Paulo, um casal me procurou falando o seguinte: pastor, o senhor não tem ideia da obra do Espírito Santo nessa noite na nossa igreja. Porque nós temos um filho que nasceu com uma limitação física severa, que lhe impõe muitas limitações, que atinge frontalmente sua vida sexual. Ele não pode ter vida sexual em razão do mal congênito. E hoje nós descobrimos, pastor, que não é maldição, que Deus tem um plano. Ao que me virei para eles e disse a seguinte coisa: vocês terão um galardão que eu não vou ter. Porque na eternidade, por onde vocês transitarem, pessoas olharão para vocês, apontarão e dirão: ali está um casal que não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu o amor pelo seu Deus, apesar do sofrimento vivenciado por um filho querido. Portanto, preste atenção em algo muito importante, isso é fundamental. Nós estamos escrevendo um livro com a nossa vida, com as nossas ações diárias, com as escolhas que fazemos, com as respostas que damos à vida, com aqueles a quem servimos, com as respostas que damos a Deus em razão da revelação da sua vontade feita a nós. O galardão é essa biografia o acompanhar por toda a eternidade. Nesse ponto, a vida do apóstolo Paulo é invejável. Ser preso,
ser torturado, ser morto por força do seu compromisso com o Evangelho. Por toda a eternidade, o apóstolo Paulo vai carregar essa história com ele. E é para isso que Deus chama você e a mim. Comece hoje a reescrever a história da sua vida. Não para sua exaltação, mas que no dia da vinda de Cristo, você possa comparecer diante do trono de Deus com mãos cheias e dizer para o seu Deus: Senhor, aqui está o retorno da revelação do teu amor a mim. Tu me salvaste, tu te compadecestes de mim, e Senhor, eu procurei em vida responder a cada instante a revelação do teu amor pela minha vida. E aqui estão as minhas obras que eu devolvo a ti. Santo Agostinho diz que o galardão é Deus coroando os seus próprios dons em nós. Por isso o Senhor Jesus declara: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não há nada que mais possa eletrizar a igreja, levar a igreja para os campos missionários, levar a igreja a plantar igrejas, a abrir grupos pequenos, a proclamar o Evangelho, do que essa certeza: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que Jesus Cristo é a luz do mundo. E ao dizer enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, o nosso Salvador revela uma plena percepção do que a sua vida representava para a vida dos demais seres humanos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: enquanto eu estou no mundo, há em mim a oportunidade de fazer o bem. Enquanto eu estou no mundo, pessoas que têm contato comigo passam a enxergar melhor. Assim, você e eu deveríamos viver. Nós estamos aqui diante da referência mais gloriosa que há nas Sagradas Escrituras para aquilo que poderíamos chamar de autoestima saudável. Aqui ele está lhe dizendo a seguinte coisa: eu reconheço que há riqueza na minha vida. Eu reconheço que é, entendam o que eu vou lhes dizer. Eu reconheço que é do interesse do Pai que eu me mantenha vivo. Porque enquanto eu estou neste planeta, pessoas enxergam melhor através do contato comigo. Você e eu deveríamos ter a mesma consciência. Você não é apenas pecado. Você não é apenas, tal como eu sou, medo, ansiedade, inconstância e choro de arrependimento. Você tem talentos, você tem dons, você conhece a Bíblia, você é a habitação do Espírito Santo e há em você também o potencial para ser luz. E você deve tomar consciência disso e dizer o que o Senhor Jesus disse: é necessário que façamos as obras do Pai enquanto essa luz brilha. Porque vai chegar um dia que essa luz vai brilhar na eternidade. Mas lá na eternidade, eu não terei oportunidade de praticar o bem que eu tenho nesse planeta. Se você me perguntasse, por que você não vai para Portugal? Por que você não sai do país? Por que não vai morar em Londres? Porque na Europa não tem a Rocinha, não tem a Cidade de Deus, não tem o Jacarezinho, não tem Rio das Pedras. Porque aqui eu tenho um país para ser reconstruído. Aqui eu tenho uma democracia para se lutar. Aqui eu tenho uma igreja a ser reformada. Aqui eu tenho milhões de miseráveis a serem alcançados pelo Evangelho. Não vou abrir mão jamais da oportunidade de servir a Deus neste planeta, oportunidade que o Brasil me dá. A atriz disse que o país não oferece dignidade, mas oferece oportunidade para você servir a Cristo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Aqui é um deboche. Ele diz o seguinte: olha, o controle de Deus sobre a criação é tamanho que até cuspe misturado com poeira pode curar pessoas. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que significa a seguinte coisa: as promessas de Deus
em geral, nos são apresentadas nas Sagradas Escrituras sempre acompanhadas de uma condição. E a condição para que essas promessas se cumpram na sua vida é a sujeição sua e minha aos aparentes mandamentos absurdos da palavra de Deus. Você olha para a coisa e diz, como é que esse caminho que vai de encontro ao senso comum pode ser o caminho da solução dos meus problemas? Aqui que entra o elemento fé. Ele é mais sábio do que eu. E é racional me submeter à autoridade de Deus, mesmo quando aquilo que Ele me pede se me configura como irracional. Então ele se submeteu a um mandamento irracional. Cuspe com barro aplicado nos seus olhos e se dirigir para o tanque de Siloé, que significa enviado, a fim de ali, no processo de tirar a sujeira dos seus olhos, posta por Cristo, recobrar a visão. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, prestem atenção, portanto, em nome de Jesus, prestem atenção. Há inúmeras causas para a pobreza. Nem sempre o ser humano é pobre porque é vagabundo. Nem sempre é pobre porque usa drogas. Nem sempre é pobre porque é um ébrio. Nem sempre é pobre porque é preguiçoso. Nesse caso aqui nós temos de alguém cuja condição social tinha íntima relação com uma limitação congênita. Portanto, há bilhões, literalmente bilhões de seres humanos que não se soerguerão, não encontrarão autonomia se não contarem com a solidariedade humana. De maneira que qualquer projeto de igreja, de sociedade, qualquer teoria econômica, política, que não fomentem a solidariedade é de Satanás. Mendigo porque havia nascido cego e seus pais eram pobres também. E o Senhor Jesus se compadeceu dele. E aqui está a descrição da missão da igreja. A igreja é chamada para fazer com que homens e mulheres se tornem irreconhecíveis. Tamanha a obra de transformação operada pelo Espírito Santo através da igreja na vida desses que vivem muitas vezes em condição subhumana. Está claro o ponto para vocês? Se tornou irreconhecível para os seus vizinhos. Quem batia os olhos nele não reconhecia. Tamanha a transformação operada pela graça de Deus. Então aqui está um dos vetores do Novo Testamento para a missão da igreja do mundo. Nós fomos chamados para o quê? Para dar autonomia às pessoas, para que os seres humanos sejam autores de sua própria vida. O Senhor Jesus o estava naquele dia tirando da mendicância. E para isso nós fomos chamados, para tornar as pessoas irreconhecíveis, dando-lhes autonomia para viver, fazendo com que toda a beleza da imagem e semelhança de Deus que elas carregam se manifeste. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Se tornar irreconhecível. Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Coisa impressionante. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. Olha a cristologia desse cego que foi curado. Ele não sabia que Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus. Ele só sabia uma coisa. O homem chamado Jesus fez barro, fez lodo, cuspiu na terra. Deus,
Olha o testemunho. Untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Jamais vi sua face. Tudo que eu sei é que ele me viu antes de que eu pudesse enxergá-lo. Essa é a história da vida de todos os que estão aqui, nessa manhã. Você só está vivo, alimentado, vestido e com fé em Jesus Cristo, porque ele viu você. Ele o encontrou na mendicância também. Se compadeceu da sua vida. E para mim, o mistério maior da sua e da minha existência. Ele não permitiu que você derramasse lágrimas eternas de sofrimento. Ele olhou para você e disse: você é meu. Eu vou restaurar a sua vista. Agora você entende por que sua vida foi preservada. Por que aquele acidente não interrompeu a sua existência. Por que aquela doença não abreviou os seus dias? Porque ele o amou desde antes da fundação do tempo. Texto de hoje, finalmente. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Há muita discussão entre os comentaristas bíblicos sobre por que pessoas levaram o cego aos fariseus. Pode ser para que eles explicassem o fenômeno. Olha, vocês estão dizendo que esse carpinteiro de 33 anos, que veio do norte do país, da cidade de Nazaré, ele é movido por Belzebu, pai das moscas, que um demônio o anima. Vocês estão dizendo que ele é do diabo, que ele é um falso profeta, que ele é contra Moisés. Agora, como explicar essa cura? Como explicar esta vida restaurada? O que vocês, teólogos, têm a dizer sobre este milagre? E aqui, eu como pastor, fico apavorado, porque o que o texto está dizendo é o seguinte: a teologia pode nos cegar para a verdade. Quando essa teologia não é fundamentada nas Sagradas Escrituras, quando ela não vem acompanhada da obra do Espírito Santo, da regeneração, quando não é uma teologia elaborada em amor. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Fez de propósito. Fez para provocar. Fez para desconstruir o funcionamento de uma instituição religiosa. Por que não fez na sexta? Por que não fez no domingo? Por que no sábado? Porque era desejo do Senhor Jesus causar polêmica. E a partir desta polêmica apresentar o Evangelho. Era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então Jesus trabalhou no dia de descanso. Jesus mandou uma pessoa, um cego, se banhar no tanque de Siloé num dia de descanso. Naquele dia era proibido o padeiro preparar o pão, cuidar da massa. E o Senhor Jesus fez uma massa de barro com seu cuspe. Havia violado o sábado. Então os fariseus, quem são os fariseus? Os membros da seita mais radical do judaísmo. Profundamente moralistas. Preocupados em guardar a lei, não apenas a lei tal como está registrada no Antigo Testamento, mas toda a tradição religiosa oral, que segundo eles havia sido preservada no decorrer dos séculos, por conta do cuidado do próprio Deus em preservar a pregação de Moisés, que não havia sido registrada no Antigo Testamento. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver.
Ao que lhe respondeu: tudo que eu tenho para lhes dizer é o seguinte: ele cuspiu no chão, fez barro, não estava entendendo nada. Só me disseram que quem estava passando pela rua era o tal do profeta de Nazaré. Ele cuspiu no chão, fez barro e aplicou nos meus olhos. E eu lavei e agora estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: olha aqui, o que a igreja, o que a instituição religiosa pode fazer com o evangelho? Repito, o perigo que uma igreja como essa representa para a sua e para a minha vida. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Não é possível que esse carpinteiro tenha sido enviado por Deus. Esse homem não é de Deus. Esse homem não foi enviado por Deus, tal como Jeremias, Isaías, Ezequiel foram enviados no passado. Esse homem não é de Deus. Não é porta-voz de Deus. Não foi enviado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque ele não guarda o sábado. Então nós estamos aqui diante de um silogismo. Premissa maior: quem não guarda o sábado não é de Deus. Jesus não guardava o sábado. Logo, Jesus não era de Deus. Mas veja só, há um problema nesse silogismo, nesse raciocínio lógico. Porque para os fariseus, guardar o sábado significava guardar o sábado nos termos da religião farisaica, que dizia que é guardar o sábado você não tratar uma pessoa com misericórdia, que é guardar o sábado você não trabalhar quando esse trabalho pode fazer com que pessoas se livrem de sofrimentos crônicos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Então, preste atenção, essa é uma tentação sua e minha. Há tentações que não fazem parte do mundo do ateísmo, do mundo do agnosticismo. Por exemplo, pular do pináculo do templo. Querer prosperar sem trabalhar. Na base de passe de mágica, aceitando apelo para vir à frente na igreja e decretando a vitória sobre o espírito da pobreza. Isso é tentação sua e minha. Não é tentação do ateu, porque ele não acredita em passe de mágica. E uma outra tentação é de nós usarmos este livro para matar. De nós prescrevermos a sentença de morte. De nós julgarmos descaridosamente pessoas a partir de uma interpretação das Sagradas Escrituras truncada, impiedosa, tola, infantil. E não há preconceito mais difícil de ser desarraigado do que o preconceito religioso. Quando um religioso dá para ser perverso, veja só, ele é capaz de praticar aquele nível de perversidade que é proporcional ao seu compromisso com a motivação ética mais elevada que se pode conceber. Porque uma coisa é você morrer para a democracia, outra coisa é você morrer pelo Estado, uma outra, completamente diferente, é você dar sua vida por Deus. É o motivo dos motivos. E quando esse sujeito erra na motivação, na avaliação da vida, na elaboração do seu sistema teológico, ele se transforma num fanático. Fanático. Eu conversava com um líder, pastor de igreja, esse final de semana em São Paulo, e ele me falava sobre sua igreja de origem.
E ele dizia: o pastor conseguiu tirar carro das pessoas, fazer com que as empresas dos empresários da igreja trabalhassem para ele. Se envolveu com política, prestou apoio político a candidatos inescrupulosos. E eu mesmo soube que um deles mandou para ele 5 milhões numa conta bancária no exterior. O assustador é que, se você for conversar com este pastor, ele lhe apresentará uma justificativa teológica para tudo que fez. E aqui estão os fariseus, com a Bíblia aberta, dizendo: este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Muito interessante isso. Houve uma dissensão entre os fariseus, porque havia 2 escolas teológicas dentro do farisaísmo: a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai funcionava mais do ponto de vista moralista, do ponto de vista ético, do ponto de vista do pressuposto moral. Ele transgrediu o mandamento de Deus. Logo, ou esse milagre não aconteceu, ou ocorreu mediante agência de Satanás. Enquanto que a escola de Shammai, que era mais pragmática, a escola de Hillel, Rabino Hillel, 2 escolas de teologia, Rabino Shammai e o Rabino Hillel. E a escola de Hillel era mais pragmática. Dizia o seguinte: nós estamos diante de um fato. E esse fato precisa ser analisado com honestidade por parte de todos nós. Esse a quem nós dizemos que é um endemoniado e que violou o sábado, curou um cego de nascença. Nós temos que explicar isso. Meus amados irmãos, nesses dias de tanto fanatismo ideológico no nosso país, você e eu deveríamos nos dedicar ao exercício humilde de pararmos para pensar na possibilidade de estarmos errados. De você rever os seus pressupostos. De você olhar para um determinado tema e responder algumas perguntas. O que eu conheço sobre esse tema? Eu posso dizer que eu conheço o pensamento daquele de quem eu discordo melhor do que ele conhece as suas próprias ideias? Eu tive acesso a todos os fatos. Qual é a minha vivência nesse campo? Eu consulto os sites, eu leio as revistas e os jornais que ensinam o exato oposto do que eu acredito. Então observem o que esse texto está dizendo. 2 escolas de teologia, escola de Shammai, a escola de Hillel, e por isso uma divisão na instituição religiosa, quando ambos tiveram que lidar com o fato. E isso em razão de condicionamentos impostos não pelo Antigo Testamento, mas pela cultura religiosa dos dias de Jesus. Verso 17. De novo perguntaram ao cego. Eles insistem na pergunta. Eles estão apavorados. Estão dizendo, tem que ter uma explicação para uma coisa como essa. Não, isso aí pode ser um engodo. Pode ser que eles tenham substituído esse cara. Que botaram sósia no lugar dele. Isso pode ser trama diabólica desses discípulos. Porque não é possível um homem desse ser usado por Deus, não se encaixa na nossa teologia. Ele está fora do sistema.
Ele não participa da política eclesiástica, ele não vai à reunião do Supremo Concílio. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? O que você tem a dizer a respeito desse a quem se atribui a sua suposta cura? Visto que te abriu os olhos. Veja que eles não estão totalmente certos que abriu os olhos. Muitos comentaristas dizem o seguinte: visto que você está dizendo que ele abriu seus olhos, que ele o curou da cegueira. É bem verdade que havia uma divisão, e entre eles estavam pessoas que acreditavam que o milagre tinha ocorrido. Só não conseguiam encaixar o milagre na sua teologia. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí, a resposta do cego: é muito peito. É muito peito. Vocês não têm... Gente, nós não temos ideia, porque uma coisa é você viver num ambiente democrático. Você expressa o seu ponto de vista e recebe algumas ofensas nas redes sociais. Outra coisa é você declarar a sua convicção num ambiente marcado pela polícia do pensamento. Num ambiente de muita coerção social. E de uma cultura que não permitia a liberdade de expressão. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que ser amantes da democracia, da liberdade de expressão, ainda que tenhamos que ouvir muitas asneiras. Porque nenhum da nossa espécie está em condição de legislar sobre nossas preferências sexuais, nossas preferências filosóficas, nossas preferências teológicas. Nenhum filho de Adão consegue lidar com esses temas de modo não preconceituoso, sem ter uma agenda oculta que atenda os seus interesses pessoais. A resposta do cego foi muito corajosa. Olha, eu não sei o que o rabino está dizendo, sei que vocês têm ódio dele, vocês morrem de inveja desse rapaz, vocês não sabem o que fazer com esse milagre, e o que eu quero lhes dizer é o seguinte: ele é profeta. Significa, naquela cultura, a seguinte coisa: não que ele predizia o futuro, não que Jesus fosse vidente, o que eles estão dizendo é que ele foi enviado por Javé, que Jeová o enviou, que ele está em pé de igualdade com Moisés, Isaías e Jeremias. Você jamais dará esta fé, você jamais dará sua vida por esta fé, enquanto você não puder dizer o mesmo: eu tive uma experiência com ele. Eu passei a enxergar através do contato com ele. Não me importa o que vocês vão fazer com o meu nome. Eu sou de Jesus. O seu evangelho é o fundamento da minha vida intelectual. Ele é a minha esperança. Ele é profeta. Que ele me amou. Porque ele me livrou de um terrível sofrimento. Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. É impressionante. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Um elemento interessante da história do protestantismo americano é a origem, é relativo à origem dos dois grandes despertamentos que houve nos Estados Unidos da América. O primeiro avivamento foi calvinista. Foi um tapa na cara dos arminianos. Porque começou na igreja do ultra-calvinista Jonathan Edwards, na igreja congregacional de Northampton. E esse avivamento se deu entre pessoas que batizavam crianças, que acreditavam na doutrina da predestinação dos decretos soberanos de Deus. E esse avivamento calvinista se espalhou pela América e delineou significativamente a cultura americana. Não há como você dissociar a história desse país da história desse primeiro grande despertamento. Agora, acontece que o segundo despertamento foi arminiano.
se deu entre batistas e metodistas e varreu os Estados Unidos, deixando uma lição para nós, calvinistas. Que esses irmãos, embora divirjam de nós em questões que nos são muito caras, creem no essencial que nós cremos. Eles amam a Jesus, eles creem em Jesus. Nós sabemos que há flores que só nascem no solo calvinista. Mas temos que ser humildes, entender que Deus tem feito proezas através dos irmãos pentecostais, batistas e metodistas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso que nós temos, de um lado, no despertamento inglês, o calvinista George Whitefield, pregando sem microfone para 20 mil pessoas. Mas temos o arminiano John Wesley, espalhando o metodismo pelo planeta. Em setembro agora, Mundo Cristão vai lançar um livro meu intitulado Azorrague, os conflitos de Cristo com instituições religiosas. Nas minhas pesquisas que eu fiz para escrever esse livro, algo ficou muito claro para mim. Que toda instituição religiosa que adoeceu, que se transformou no seu oposto, sofria da doença de acreditar que os seus membros detinham o monopólio da verdade, que enxergavam mais do que todos. E por isso, essas mesmas instituições viviam no isolamento, sem se deixarem oxigenar, sem ouvir aqueles que pensavam de modo diferente. Eu diria o seguinte: há uma lei do mundo espiritual. Toda instituição religiosa que se fecha em torno de si mesma, que se isola, que não dialoga com os demais movimentos dentro do cristianismo, tem a tendência de adoecer. E aqui isso salta aos olhos. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E agora eles querem chamar os pais. Eles estão aqui usando, impressionante, de certa forma, de modo muito preconceituoso, as ferramentas da modernidade, do cientificismo. Porque, às vezes, a pessoa, o pastor Aloysio, como psicanalista, pode dizer isso melhor do que eu, há casos dentro da psicanálise de pessoas que sofriam de severas limitações físicas em razão de distúrbios intrapsíquicos. A neurose, por exemplo, pode fazer com que uma pessoa não enxergue, com que uma pessoa não ande. Há um caso, eu já disse isso para vocês em mais de uma ocasião, que me levou a respeitar a psicanálise, quando Freud vai tratar de uma mulher que não conseguia andar, porém clinicamente perfeita. Freud era médico, psiquiatra. E o que chamou a atenção de Freud? Que sob hipnose ela andava. O que o levou a formular a questão das questões, no meu modo de ver, das mais importantes da história da psicologia. Que distúrbio intrapsíquico impede esta mulher de, no estado de vigília, andar? Que conflito sexual faz com que inconscientemente ela se limite, imponha esse sofrimento a si mesma. Mas só que aqui nós não estamos lidando com uma cegueira provocada por alguma culpa. Nós estamos aqui diante de um mal congênito, mas que a cura tão extraordinária que fora, levou os fariseus a procurarem os pais do menino. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. Preste atenção nesse diálogo. É este vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Porque pode ser que até o rapaz estivesse enganado.
Ele não se lembrava que havia nascido enxergando e que ficara cego por um outro motivo e tal. No decorrer aí, quem sabe, nasceu enxergando, primeira infância enxergava e depois perdeu a visão. Mas aqui estão os pais dizendo, os fariseus perguntando para os pais: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Vocês estão dizendo que ele nasceu cego, qual a explicação que vocês têm para dar para esse fenômeno? Estão dizendo por aí que o filho de vocês que nasceu cego foi curado. É o filho de vocês, ele de fato nasceu cego. Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho. Os vizinhos não reconhecem, porque a transformação foi tamanha que eles não conseguem mais identificá-lo. Só que esse menino que mendigava é o amor da nossa vida, é o nosso filho. Sabemos que ele é nosso filho e outra coisa, sabemos que ele nasceu cego, não temos dúvida com relação a isso. Fatos da nossa vida que só os nossos pais conhecem. Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Verso 21. Mas não sabemos como vê agora. Vacilaram. Porque eles sabiam. A mínima dúvida que eles sabiam. Por que eles não atribuíram o milagre a Jesus? Mas não sabemos como vê agora. Por isso, vejam só, quando nós olhamos para o sofrimento humano, que nós entendamos um ponto que salta aos olhos na vida. Na verdade, no fundo, na história da humanidade, nós só conhecemos um caso de um inocente que sofreu. Nenhum de nós é inocente. Só teve um inocente da nossa espécie que sofreu. Porque esse texto está dizendo o seguinte: o menino não nasceu cego por causa de pecados específicos dos pais. Mas os pais eram pecadores. Não estavam sendo punidos por meio da cegueira do filho. Mas aqui eles revelam uma covardia que nós não vemos presente na vida do rapaz. Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, nós não temos como negar isso. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Que significa, portanto, que ele tem mais de 13 anos. Para a cultura daquele tempo, a partir dos 13 anos, o ser humano podia, então, prestar contas das suas ações. Perguntai a ele, idade tem. Falará de si mesmo. Aí o comentário de João. Olha o comentário de João e observe o que significa você viver num ambiente que não é democrático. Num ambiente onde não há liberdade de expressão. Num ambiente onde impera a polícia do pensamento. Verso 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado o quê? Eles haviam tomado uma decisão. O Supremo Concílio se reuniu e prescreveu uma norma. Se alguém confessar que Jesus é o Messias, que seja expulso da sinagoga. Os pais ficaram apavorados, porque além de pobres, já eram pobres. Se eles fossem expulsos da sinagoga, eles receberiam um carimbo, um estigma, alguma coisa que inviabilizaria a vida social daquela família pobre. Pessoas não os convidariam, sei lá, vamos aqui conjecturar, para cortar o jardim de sua casa, para refazer a cerca, para tirar o leite da vaca. E eles ficaram apavorados com esta coerção social. Então, observem, membros da nossa igreja, que vieram de outras igrejas e que foram amaldiçoados ao deixarem suas igrejas de origem. A maldição sem causa não se cumpre. Essa é uma antiga arma de Satanás, usar a coerção religiosa. Líderes religiosos que querem transformar a
A igreja de Jesus Cristo em gado. Se saírem daqui, não terão a minha bênção. Raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Pois nós, pastores, fomos levantados por Deus para fazer com que pessoas tenham autonomia em relação a nós, em relação à instituição, sejam autoras da sua própria vida, tenham liberdade de pensamento. Eu estou certo que esta igreja não tem o monopólio da verdade, que há erros na nossa igreja. De maneira como que eu vou amaldiçoar uma pessoa que encontrou uma igreja melhor? Uma igreja mais santa, uma igreja que o pastor seja mais piedoso, mais fiel a Jesus Cristo. E eles amaldiçoavam as pessoas dizendo, quem se associar a Jesus, quem disser que o Jesus é o Cristo, não tem mais o direito de botar o pé na sinagoga. Então vocês observem, portanto, como que o diabo, me perdoem aqui, eu não tenho que pedir perdão por isso, porque nós acreditamos nesse tipo de coisa, né? Que pode parecer que estou sendo místico demais, mas o império das trevas tem a tendência de perverter os mandamentos de Deus, a verdade de Deus, de maneira que essa mesma verdade perca toda a utilidade. Porque não há mínima dúvida que a igreja recebeu a incumbência da parte de Deus de ligar e desligar pessoas. E que o exercício da disciplina eclesiástica não pode ser abandonado. Poderia dar vários exemplos. Por exemplo, se eu descubro aqui na igreja que tem alguém ligado à Lava Jato, que participou dessa orgia, se não se arrepender, tem que ser convidado a se retirar. Porque a igreja está com a porta aberta para todos, mas não para qualquer um. Um pouco de fermento leveda a massa. Nós não podemos tolerar pecado não confessado. Pecado que não veio acompanhado de arrependimento. Pessoas caem, devem ser restauradas e abraçadas por nós. Mas estar aqui entre nós, ensinando o erro e cometendo pecados que envolvem violação de mandamentos inegociáveis, exige da igreja o exercício da disciplina eclesiástica. Teve gente que eu já convidei a se retirar daqui em razão das suas iniquidades. Teve uma pessoa que queria levar alguém da nossa igreja para a justiça. Eu fui claro com ela, se você fizer isso, você está convidado a sair dessa igreja. Isso não é coisa de crente. Esses problemas nós resolvemos entre nós. Nós não vamos levar questões nossas para ímpios julgarem. Mas nós estamos aqui diante do extremo oposto. Nós estamos aqui diante da instituição religiosa querendo banir do seu seio pessoas ligadas a Cristo. Eu tenho para mim que, diante do quadro do protestantismo brasileiro, e olha que eu viajo muito o país, pregando em todas as denominações praticamente, eu tenho para mim que quanto mais semelhantes nós nos tornarmos a Cristo, mais nós teremos problemas com as igrejas evangélicas do país. Devido ao nível de distância dessas igrejas para os ideais que nos são apresentados pelo Novo Testamento. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verso 23. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Observem, portanto, como que a coerção social pode operar nas nossas vidas. Os fariseus, que também, em razão de viverem num ambiente legalista, se sentiam coagidos pelos seus pares, não conseguiram se solidarizar nem com os pais, nem com o cego que havia sido curado. Era momento de celebração. E eles estavam ali movidos por uma meticulosidade teológica, viciada por uma cultura anti-Deus, anti-vida, anti-evangelho, anti-Jesus Cristo, demonstrando incapacidade de celebrar a vitória
da vida sobre a morte, da saúde sobre a doença, do amor de Deus sobre a enfermidade. E os pais, por sua vez, que deveriam estar aos pés do Senhor Jesus, a Ele adorando, cultuando, exaltando por terem restaurado a vida do filho, estavam mais preocupados com a sinagoga do que com a glória de Deus. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui, repito o que eu já disse em outras ocasiões, por favor, só para a igreja, isso aqui é para tranquilizar a igreja e não para ser usado por mim a fim de que eu tenha uma ascendência sobre a vida dos irmãos. Eu não venho aqui sem ter estudado o meu texto, sem ter consultado comentários bíblicos que foram escritos nas mais diferentes épocas da história do cristianismo. A interpretação desse versículo é uma das mais difíceis de ser feitas, e os comentaristas bíblicos, os eruditos, não chegaram a um acordo até hoje. Há uma linha que diz que esse dá glória a Deus significa o seguinte, que os judeus estavam chamando o rapaz para prestar juramento. Dá glória a Deus. Em nome de Deus, diga a verdade. Diga que ele é um impostor. Diga que essa sua cura é fake. Ou então, uma outra interpretação, e para essa eu sou um pouquinho mais simpático. Que eles estavam dizendo o seguinte: dá glória a Deus. Porque foi Deus que o curou, não Jesus. Ele foi o veículo de Deus para a cura. Mas não pense que você foi curado por um profeta. Isso é uma relação de Deus com você. Não Deus com você via esse violador do dia de descanso. Então, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Dá glória a Deus, porque sabemos que não é possível que Deus tenha operado através dele, porque ele é pecador. E por que ele é pecador? Porque ele bate na gente, porque ele desconstrói o farisaísmo manhã, tarde e noite, porque ele opera milagre no sábado, porque ele diz que as prostitutas, as meretrizes e os publicanos estão mais próximos do reino dos céus do que os pastores e do que os padres. O cego, verso 25. Ele retrucou: parceiro, se é pecador, eu não sei. Ninguém jamais me falou de iniquidade praticada por ele. No curto tempo de relacionamento que eu mantive com ele, não vi ensinar o erro. Não detectei iniquidade em sua vida. E aí, uma das frases mais presentes na boca dos cristãos nesses 2000 anos da história do cristianismo, e eu tenho certeza que você vai se emocionar com ela, porque é a história da sua vida também. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Espetacular. Se é pecador, eu não sei, só sei, meu amigo, que agora eu durmo. Se é pecador, eu não sei, só sei que amigo não tem mais medo da morte. Se é pecador, eu não sei, só sei que eu consegui perdoar o meu pai, me reconciliar com minha mãe. Se é pecador, eu não sei, só sei que meu casamento é melhor. Se é pecador, eu não sei, só sei que hoje eu encontro motivo para amar um Deus a quem eu odiava. Se é pecador, eu não sei, só sei que hoje eu não confundo mais Deus com o diabo. Se é pecador, eu não sei, só sei que eu conheci um perdão gratuito. Se é pecador, eu não sei, só sei que se eu não tivesse me encontrado com ele 30 anos atrás, eu não sei o que seria hoje da minha vida. Então não me peça para cuspir no prato que eu comi. Aqui está o teste para você saber se é crente ou não. Você estava com fome, comeu da comida, se sentiu saciado. Você estava com sede, bebeu da água fresca e foi saciado. Sabemos quando somos crentes, quando nós podemos dizer: eu era cego, agora vejo. Essa fé
mudou minha vida. Isso ninguém pode tirar. É uma certeza íntima que eu tenho, fruto. Isso aqui é quase que incompartilhável. Porque ninguém vai poder entrar nesse mistério, ninguém vai saber o que isso significa nas suas entranhas. Você dá o testemunho, mas só você para saber o que significou sair da cegueira. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego e agora eu entendo a vida. O que para mim era um caos passou a fazer sentido. Verso 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Esses caras são chatos. Eu vou te dizer uma coisa. O religioso, privado de sexo, vivendo num ambiente legalista, não bebe, não sai, tem culpa até quando come doce, é um inferno para a nossa vida. É um negócio impressionante. É uma obsessão. E aí leva o cego a se exasperar. Chega uma hora que ele diz, olha, não dá mais, não consigo mais conviver com você. Perguntaram depois, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? E aí o cego agora, tem uma palavra que está me vindo, mas que não é digna do púlpito. Ele lhes respondeu, gente, pastor, já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Eu já contei tudo para vocês, estão me perguntando de novo. Que chato! E outra coisa, vocês estão com essa meticulosidade moral, essas preocupações éticas mesquinhas. E eu aqui com a minha saúde restaurada. E a religião os tornando incapazes de participar da minha alegria. Que fé é essa? Que vocês não celebram a restauração da vista de um cego. Cuidado. Religião pode nos transformar em androides. Já vou-lo disse, não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? E aí então, o danado do cego curado entra com jocosidade. Ele vai para a rede social e diz, vou dar uma provocada nessa canalha. Porventura vocês também querem se tornar cristãos? Vocês estão me procurando porque vocês querem participar da classe de catecúmenos, de novos membros comigo? Vocês querem também seguir Jesus Cristo? Mas que maravilha! Então minha cura está sendo usada para converter o pastor? Verso 28. Então o injuriaram. Olha aqui, gente, os caras falando palavrão. Os caras xingando o cego. E o injuriaram. E lhe disseram, discípulo dele és tu. Porque dizer que era cristão nazareno naqueles dias era uma ofensa. Uma coisa profundamente ofensiva. Você é um nazareno. Mas nós somos discípulos de Moisés. Então preste atenção. Qual era o problema daquela canalha? Veja só. Eles não tinham problema com Moisés, eles tinham um problema com Cristo. Eles não tinham problema com a Bíblia, eles tinham problema com o Evangelho. Nós somos discípulos de Moisés. Verso 29, sabemos que Deus falou a Moisés. Disso não temos dúvida, tem sido ensinado pelos nossos pais. Mas este nem sabemos de onde é. Não sabemos quem o enviou. Ele não tem as credenciais de um profeta. Impressionante. Então eles estão diante do Criador de Moisés. Do que se revelou a Moisés na sarça ardente. E estão aqui declarando que a criatura era maior do que o Criador. Eles estavam diante do Logos, da palavra que havia se tornado homem. A palavra que havia iluminado a mente de Moisés. E eles demonstram mais interesse por Moisés do que interesse por Cristo. Muito embora o Moisés da Bíblia eles também não conhecessem. Interessante isso. Respondeu-lhes o homem. Aqui, ele é peitudo. Eita, por quê? Porque ele teve uma experiência. E essa experiência incendeia o sujeito. Ele vai para a fogueira. Ele dá vida por Cristo.
Eu era cego, agora vejo. Eu não vou amarelar para vocês. Vocês podem fechar a porta, vocês podem me mandar para fora de Israel. Vocês podem me mandar para o Egito, para a China, para o inferno. Pouco me importa que eu não vou poder mais entrar na igreja. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Muito estranho, vocês que dizem que sabem tudo, que são secretários da divindade, que têm acesso ao conselho de Deus, fiéis intérpretes da Bíblia, vocês não conhecem a origem daquele que me abriu os olhos. Não tem uma explicação para dar para um milagre que aconteceu diante dos seus olhos, que vocês só não conseguem enxergar, porque o preconceito os tornou cegos. Verso 31, estou terminando, estou para o 34. Com esse avanço, eu creio que nós vamos terminar a exposição de João antes da vinda de Cristo. Então vamos lá. Então, hoje nós estamos dando um salto grande na exposição. Verso 31, eu vou parar no 34. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Ele era cego, mas conhecia a Torá. Conhecia o Antigo Testamento. Era um ambiente muito religioso. Era a religião, né? Israel, Jerusalém. Respirava religião. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Eu fico pensando se ele não estava falando sobre sua própria vida. Porque tanta gente disse para ele que ele havia nascido em pecado, que talvez ele tenha entendido que a cura da cegueira não havia ocorrido em razão do fato de Deus não atender a oração de pecadores, entre os quais ele. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Veja só, não está com isso ele dizendo, e não, a Bíblia também não ensina, que Deus não atende quem comete pecado, senão não teria igreja, eu não estaria aqui hoje pregando, estaria isso aqui tudo vazio. Ele não atende quem vive na prática do pecado. Ele não atende pecador empedernido. Ele não atende pecador que não se arrepende do seu arrependimento. Esse ele não atende. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus ouve a súplica dos justos. E aqui o cego está dizendo a seguinte coisa: ele não me curou tão somente pelo seu próprio poder. A sua cura foi resposta a uma oração que ele fez ao Pai. É resultado da intervenção do Pai em minha vida através da oração do seu Filho. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Eu quero que vocês me expliquem uma coisa, o que ele está dizendo. Como que o Pai ouviu a oração de alguém que vocês dizem que é do diabo? E aí, a declaração imortal do cego. Observem, portanto, como que uma pessoa pode ficar sozinha contra uma instituição inteira. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Não há registro. Há registro de cegos que foram curados, mas de cego de nascença curado, da forma como eu fui curado, não há registro na história. É por isso que nós somos cristãos. A singularidade de Cristo, a formosura de Cristo, a glória da pregação de Cristo e as manifestações do poder de Deus através das obras de Cristo. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Isso aqui é chamado de testemunho interno do Espírito Santo. Sem essa revelação, ninguém é crente. Isso você deve clamar. Se você não tem esse nível de certeza, peça para que o Espírito Santo lhe conceda. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas os caras são empedernidos.
são os doentes. Nesse livro que eu estou lançando agora, há um parágrafo que eu digo a seguinte coisa: eu estou escrevendo esse livro para os pastores que são meus irmãos na fé. Quanto a essa canalha que está à frente de igrejas inteiras, eu não tenho a mínima esperança de que eles tirem algum proveito desse livro. Para cada declaração minha, eles vão encontrar um contraponto que justifique a sua canalice na Bíblia. Na Bíblia. Verso 34, o último. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Percebam, portanto, meu Deus, aquilo ali virou um ninho de demônio. E aqui, portanto, o preconceito, que faz a seguinte coisa: olha, eu não vou ouvir o mendigo, eu não vou ouvir o pobre, eu não vou ouvir o que nasceu em pecado. Deus não pode ser veículo da sua revelação. Quer dizer, Deus não pode usar uma pessoa como essa como veículo da sua revelação. E aí, você se fecha para aprender com os humildes, com aqueles a quem Deus costuma especialmente usar. Preconceito. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Você não tem diploma de teologia, você não aprendeu teologia com Hillel, com Shammai, você cego, você não podia ler o Antigo Testamento, você não tinha acesso direto, pessoal, à palavra de Deus, nasceu em pecado, você é um aborto da criação, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E aí então, o expulsaram da sinagoga. Ele entrou no reino dos céus, mas não pôde entrar na igreja. Irmãos, que texto riquíssimo, vocês não acham? Eu estou aqui encantado com a glória de Jesus, a beleza de Jesus, o amor de Jesus pelo cego, chocado mais uma vez com uma instituição religiosa, como que isso tudo pode nos deformar. E feliz por ter conhecido este que nos salvou do inferno, nos salvou da lei, nos salvou de Moisés e nos salvou também da religião. E que nos viu na nossa cegueira, que abriu os nossos olhos para que contemplássemos a sua glória. De maneira que todos hoje nós podemos dizer: eu era cego e agora vejo. Eu acho que eu estou um pouco viciado em pregar a igreja pentecostal, porque nessas horas, aleluia, fala varão, abre tua boca, vaso. Porque isso é para dar glória a Deus. Eu era cego e agora vejo. Eu conheci, eu provei a doçura do mel. Vamos nos colocar de pé e orar? Pedi para o presbítero Tony, meu queridíssimo e leal amigo, para vir aqui orar por nós. Ele vai orar por você e por mim. Talvez haja alguém aqui ainda cego. Deus quer abrir os seus olhos para que você conheça o amor que Ele tem pela sua vida. Talvez haja pessoas aqui a quem a religião quis matar. A religião fez tudo para arrancar a fé do seu coração, mas o Espírito Santo sustentou e permitiu que você separasse Deus de religião. Outro dia nós recebemos um grupo de pessoas aqui na igreja, vindo de uma outra igreja, eles disseram: pastor, nós saímos amaldiçoados da nossa igreja. Eu me lembro de um que me disse que o pastor havia dito a seguinte coisa para ele: você não vai se ajustar em igreja nenhuma. Por quê? Subentendido, eu detenho o monopólio da verdade, eu estou vendo o que ninguém vê. O reino está aqui. E nós vamos orar agora celebrando Jesus Cristo, o Cristo que cura a cegueira, o Cristo que nos protege da religião, o Cristo que nos leva a separar pastor, bispo, apóstolo, apostila do próprio Deus. Aquele que nos faz então ficar com Deus e Deus somente. Em nome de Jesus. Vamos orar com o presbítero Tony?
Pai amado, quanta doçura encontramos em Ti, Senhor. Jesus, que nome, que ser, Senhor, indescritível. Senhor, que mensagem, Senhor, que exemplo, Pai, que palavra, Senhor, Tu deixaste para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque podemos hoje compreender que éramos cegos. Antes nem éramos cegos e não sabíamos que éramos cegos. Hoje, Senhor, nós podemos ver e a primeira coisa que vemos é que nós éramos cegos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tão grande libertação no nosso passado, Senhor. Olhamos a nossa história e vemos um passado triste. Que razão havia na nossa vida para viver se não fosse, Senhor, o que hoje conhecemos como o Salvador, como o amor e a razão da nossa vida, Senhor. Senhor, nesta manhã queremos aqui expressar, Senhor, do fundo do nosso coração, o nosso amor, Senhor, a nossa dependência de Ti, Senhor. Senhor, te agradecer porque Tu não és como os religiosos, Senhor. Tu não és, Senhor, aquele que vive nos acachapando, Senhor. Tu vieste, Senhor, para nos libertar, para que através da Tua libertação nós possamos viver uma vida de amor, Senhor. Uma vida livre para caminhar, uma vida livre para perdoar, uma vida livre para servir, uma vida livre para nos dar para o nosso próximo, para nos dar para Ti, Senhor. Senhor, como gratidão, como expressão, como resultado, Senhor, da obra que Tu fizeste no nosso coração, Senhor. Obrigado porque um dia Tu te revelaste a nós. Sabemos, Senhor, que só pudemos abrir os nossos olhos porque Tu, Senhor, cuspiste, Senhor, nos nossos olhos, tiraste, Senhor, as vendas e, Senhor, pudemos ver a Tua presença, contemplar a Tua formosura, Senhor. Nesta manhã, Senhor, a Tua igreja quer Te adorar, Senhor. Dizer, Senhor, que Tu és o mais belo entre os milhares, a estrela da manhã, o lírio dos vales, Senhor. Tu és o autor da nossa salvação. Senhor, Tu és aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, Senhor. Apesar, Senhor, de tudo que somos, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas dúvidas, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és o mediador que, Senhor, nos defende diante dos nossos pecados e que nos representa diante do Pai, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque através de Ti podemos chamar a Deus de Pai, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Dependemos de Ti para tudo, para vivermos, para acordarmos de manhã, para ter razão para a nossa existência, Senhor. Em tudo dependemos de Ti, Senhor. Queremos aqui dizer que Te amamos. Senhor, precisamos, Senhor, das Tuas misericórdias, Senhor, porque o nosso amor é imperfeito, ainda marcado pelos nossos pecados, Senhor. Mas, Senhor, nós nos fiamos nas Tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra que nos expõe, Senhor, que nos apresenta, Senhor, a graça, a doçura de Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.